Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, nesse canal nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, e eu estou aqui para destruir a ilusão de vocês e, às vezes, até para atrapalhar o discurso de quem vende terreno na Lua ou inventa algumas narrativas aí para ter algum ganho pecuniário. Veja, pessoal, não existe nada demais no Bitcoin. O Bitcoin não tem nada demais. Ele não é disruptivo do ponto de vista econômico-financeiro. Ele não é a tábua de salvação contra a inflação ou os problemas monetários. O Bitcoin não é nada mais do que apenas um ativo. É o primeiro ativo criptográfico, isso de fato. De fato, o Bitcoin, quando nasce ali em 2008, por Satoshi Nakamoto no white paper, ele vem para ser um dinheiro, né? Uma forma de pagamento peer-to-peer, como um dinheiro digital para ser transferido e para resolver um problema, veja, mas não um problema econômico, mas um problema computacional, um problema de TI, que é o problema de que quando você transfere um ativo, né, você transfere uma unidade de algo, você precisa que essa unidade que você transferiu pela rede não tenha a existência ainda no computador original que a enviou. Porque aí você estaria criando mais unidades daquilo ali e você evitaria que isso fosse de fato um modo de pagamento. Quando você envia uma foto que tem no seu computador para outra pessoa, do seu celular para outra pessoa, você fica com uma cópia no seu celular e a pessoa tem uma outra cópia. Isso vai se multiplicando aí pelo sistema. O Bitcoin realmente veio resolver através da criptografia e através do blockchain. Vem resolver este problema da dupla contagem. De fato, um arquivo que existe ou uma informação passada pelo blockchain, a rede faz através de blocos, que aí não é o intuito desse vídeo ensinar programação. Vocês vejam que o nosso querido amigo Hugo Quinteiro e até o Cofinix falam sobre isso aqui. Veja, isso tudo bem, beleza. A rede nasceu para isso. Porém, isso aqui é só uma questão de TI. Ou como diria meu papai, isso é uma questão de computação. Do ponto de vista econômico, isso não importa. Del, por que isso não importa? Porque isso aqui é apenas engenharia computacional. Isso é apenas uma solução criptográfica para um problema de transferência ou certificação de arquivos ou ordens dadas via computador. Por quê? Existe um sistema de transferência de valores via rede informacional que já existia? Sim, existe o SWIFT. Existe uma série de protocolos, utilização desde a época do telégrafo. Existe uma série de protocolos para transmissão de valores via carta, e que elas sempre usavam o seguinte, a ideia de ordem, conferência da validade da ordem, liquidação no sistema, e o liquidante é exatamente isso. É que quando você sai a ordem de pagamento, seja de um banco via sistema SWIFT hoje, quando você manda $50 mil do Brasil para ir para a Europa via SWIFT, o banco no Brasil, que não é o Banco do Brasil, mas o banco brasileiro, manda esse dinheiro para fora, né, para fazer o câmbio. Esse dinheiro continua porque ele é fungível, mas evidentemente o valor é passado e há uma série de liquidantes e conversas dentro da própria rede do SWIFT, informando que esse valor está sendo passado e está sendo liquidado por onde está passando até que chegue na mão do beneficiário. Na época dos cruzados, os cruzados também faziam a transferência de valores via carta, e existia uma série de insígnias, selos, ordens diretas que possibilitavam que não houvesse dupla contagem, que não se fosse mandado dinheiro duas vezes, que o dinheiro realmente fosse mandado. Isso é o protocolo. O Bitcoin nada mais é, ou tentou ser nada mais do que tentou não ser nada mais do que apenas um protocolo em ambiente digital, utilizando tecnologia e engenharia de dados, né, da informação, para conseguir fazer ordens de pagamento. E essa é a ideia original do Bitcoin. A ideia original do Bitcoin é ser uma ordem de pagamento. Veio depois a ideia de que o Bitcoin deveria ser o dinheiro digital. E veja, o Satoshi Nakamoto poderia ser, seja um mago da programação, ele poderia ser um ótimo poderia ser um ótimo departamento um ótimo escritório do Departamento de Estado dos Estados Unidos, da FSB, da China. A China não tinha tanto poder na época, mas ou de algum bilionário que tem ilhas por aí, ou tinha, ou tem, você vai saber. Isso pode ser. Porém, do ponto de vista monetário, o Bitcoin não é nenhuma novidade. O Bitcoin pode ser um bom produto
financeiro. Mas o Bitcoin não tem capacidade de reemplaçar, ou não é a ideia de reemplaçar de fato, o dinheiro corrente. Ele não tem essa capacidade, justamente por sua base monetária, ou seja, a quantidade disponível de bitcoins, ser fixa, ou de fato fixa no final. Isso é um problema para o ambiente monetário. Porém, se vocês leem o white paper, ali não está. Ele diz, né, que ele quer ser uma forma de pagamento, um dinheiro online, só que de fato, se você ler aquilo sabendo economia, aqui o Bitcoin nada mais é do que um protocolo de liquidação online. E que, de fato, o grande ativo do ponto de vista econômico do Bitcoin não é o Bitcoin, é a rede. É a capacidade de liquidação via rede. E aí que surge um monte de coisa, um monte de protocolos, coisas importantíssimas hoje para a economia, muito mais que o Bitcoin, que é, por exemplo, as stablecoins. As stablecoins, seja o dólar Tether, o euro Tether, ou de outras que têm a estabilidade com dólar, com euro, ou até com ouro que existe por aí, elas têm uma enorme capacidade de serem liquidantes via o protocolo do blockchain e uma enorme para fazer diminuir os custos de transação da moeda fiat. O Bitcoin, como forma de capacidade de ajudar a economia real hoje, ele não tem uma. Até porque ele é um produto muito velho, né? Tudo bem. Ele não tem nenhuma capacidade, não tem nada a oferecer do ponto de vista da economia real. E vejam, o valor das coisas. O valor das coisas vale no quê? No que uma unidade adicional de algo, ou o que nós chamamos de utilidade marginal, uma unidade, né, na margem, o que ela te acrescenta de valor no sentido de utilidade. O quanto você está disposto a dar, ou quanto aquela coisa pode te retornar em utilidade você tendo uma unidade a mais. O Bitcoin tem um problema quanto isso aqui, que ele tem uma capacidade de divisão muito grande. Milésimos do Bitcoin valem alguma coisa, milésimos do Bitcoin podem ser transacionados. Então, o que de fato é a unidade a mais? Qual é a margem do Bitcoin? O que é uma unidade a mais do Bitcoin? Isso é um problema. Isso é um problema para você saber o valor. Por quê? Se você quer utilizar o Bitcoin, ou você tem a ideia de utilizar o Bitcoin como um liquidante final, você ter um Bitcoin e poder ter essa unidade e mandar o dinheiro para mandar esse Bitcoin para outra pessoa como se fosse dinheiro e liquidar uma operação, quanto vale essa fração ideal? Porque, veja, existem apenas 21 milhões de bitcoins no mundo. Beleza, mas ele pode ser dividido a muito mais do que 21 milhões de unidades. Ah, mas aí o Bitcoin. Mas não importa, eu posso usar a rede com milésimos de Bitcoin, com milionésimos de Bitcoin. Eu posso continuar usando a rede. Então, o meu acesso à rede, que é o verdadeiro valor do Bitcoin, pode ser utilizado com apenas uma pequeníssima unidade. Outra coisa, se eu quero usar a rede do Bitcoin, eu não preciso ter o Bitcoin guardado. Por quê? Neoclássica, gente. Em situações normais, as pessoas demandam dinheiro para transações, não por demanda de liquidez. Então, pessoal, contanto que não haja um apocalipse no mundo, as pessoas vão continuar usando dinheiro para transacionar, para comprar pão, para comprar batata, para comprar show de artista da Disney, esse tipo de coisa. Então, se tudo for em Bitcoin, chegar uma hora que o Bitcoin realmente tem um grande valor frente ao dólar, no sentido transacional, não valor unitário, as pessoas precisam de Bitcoin, tudo bem, eu pego os dólares, troco por Bitcoin, faço taxa de câmbio, compro Bitcoin, uso ou guardo e pronto, acabou. É como as moedas se comportam, por exemplo, a lira turca, o rublo russo, o peso argentino, como foi o cruzeiro, o cruzado, todos os planos até o real. Você tinha uma grande quantidade de dinheiro que perdia o valor, você trocava ou corrigia pelo preço da moeda de referência. Acabou. Você não tem uma demanda por posse daquela peça, daquele Bitcoin. E outra coisa, tem um problema fundamental disso aqui, que o Bitcoin tem uma grande expectativa de valoração, ou as pessoas compram ou holdam Bitcoin, ou mantêm Bitcoin, com a ideia de que no futuro ele vai valer mais do que hoje. Então, a utilidade marginal de posse para algumas pessoas é muito mais alta do que você abrir mão desse Bitcoin. A utilidade marginal é alta, isso quer dizer, né? Você não quer abrir mão. Tem que ser algo que tenha utilidade marginal muito mais alta. Por quê? Porque além da utilidade
Não existe valor intrínseco, tá, gente? Evidentemente que as coisas têm o valor de possuí-las, o valor de utilizá-las, só que a utilidade também vem de uma possibilidade de você ver que outras pessoas podem ver um valor maior. As pessoas compram Bitcoin boa parte, ou só isso, porque não dá pra fazer nada com Bitcoin, porque eles acham que aquilo vai valorizar. Se não hoje, daqui 50 anos. E isso também trava a ideia da possibilidade da adoção como utilização monetária. Porque se você compra com a expectativa que isso vai subir, isso é um ativo do tipo especulativo. E ativos do tipo especulativo não podem servir como liquidantes ou como capacidade de estoque de valor que possibilitem a derivação deles os outros atributos da moeda. Que a moeda é reserva de valor, unidade de conta, meio de troca. O Bitcoin não pode ser unidade de conta. E reserva de valor. Ah, reserva de valor não existe. Reserva de valor é a esperança que um dinheiro que você guarda hoje lhe dê a mesma utilidade daqui a um tempo. A reserva de valor é a esperança da manutenção da utilidade no tempo. Da utilidade de troca no tempo. Ou satisfação. Né? E você tem um problema grande, porque você não pode falar que aquele valor que você mantém a utilidade do Bitcoin no tempo. Por quê? Ah, Léo, mas o imóvel também não, mas o imóvel também tem a utilidade de moradia. Ah, o ouro tem uma importante demanda de joias e demanda industrial. Ah, a prata também. Mas os dólares, veja, dólares e reais, por mais que haja aumento via moeda de criação endógena do dinheiro, sempre, você tem a utilidade de manutenção e outra, você tem instrumentos de correção monetária. Se você quiser rodar, se você quiser manter os dólares ou reais na sua mão, você tem instrumentos de correção monetária. Você tem os títulos americanos, você tem os títulos brasileiros. Você mantém o dinheiro corrigido no tempo. Porque, veja, dinheiro é para utilização para trocas, não é para demanda por liquidez em situações normais. O Bitcoin, o que diabos você consegue fazer com o Bitcoin além de especular? Rodar. Mas rodar é especular no longo prazo. Você pode fazer trade, mas aí, bicho, qualquer coisa dá para fazer trade. O pessoal faz trade com petróleo, o pessoal faz trade com soja. Por que faz com Bitcoin? Porque é menos regulamentado. Então dá para muita gente perder muito dinheiro com isso e muita gente ganhar muito dinheiro com isso. Ah, o Bitcoin paga juros. Sim. Por quê? Porque o Bitcoin tem M3. O Bitcoin tem, se você for analisar o Bitcoin de forma como se fosse dinheiro e não é, o Bitcoin tem dívida criada e liquidada em Bitcoin. Então o Bitcoin tem M1, o Bitcoin tem M2, o Bitcoin tem M3. Simples. Se você partir do princípio que ele é um dinheiro, existe o M0, que é a quantidade de bitcoins que existem, M1 é a quantidade de bitcoins à disposição do público, os que não estão perdidos, M2 são os bitcoins em disposição do público, que não estão perdidos, e que estejam em depósitos que paguem juros mais à vista, contanto que a liquidação seja em Bitcoin. E M3 seriam títulos de empréstimos ou trade em Bitcoin, com liquidação em Bitcoin. E isso, M1, M2, M3, é uma oferta monetária maior que as 21 milhões de unidades, tranquilamente, porque o mesmo Bitcoin está servindo para cumprir a demanda por liquidez de mais de uma pessoa. Então, se nós formos analisarmos o Bitcoin como contabilidade monetária, o Bitcoin tem reserva fracionária, o Bitcoin tem um aumento da oferta monetária, o Bitcoin tem um aumento do estoque monetário ou da base monetária, que está errado, porque aqui é base monetária alargada, que são os agregados monetários. Não tem essa palhaçada que o Bitcoin só tem 21 milhões de unidade. Porque a economia consegue criar dinheiro. A economia cria coisas análogas ao dinheiro que servem como dinheiro, que nós chamamos de quase dinheiro, que são os agregados monetários. A economia faz isso, não precisa de Estado, não se preocupem. E o Bitcoin tem um outro problema, que são as baleias também. Né? Porque, como o próprio Mises disse, você pode ter inflação, você pode ter movimentos inflacionários, apenas de desinvestimento. As pessoas retirarem o seu dinheiro e colocarem, tirarem o dinheiro de sua demanda por liquidez, ou seja, demanda por poupança, e colocam na economia como demanda por consumo. Isso vai aumentar a quantidade de dinheiro disponível na economia naquele framework. Se você aumenta naquele momento, você aumenta a quantidade monetária e diminui em relação à quantidade de bens e serviços disponíveis na economia. Isso gera inflação segundo a escola austríaca. Isso para os monetaristas, isso para os neoclássicos seria apenas um choque monetário, que pode causar um movimento inflacionário, mas isso também desestabiliza os preços. Então o Bitcoin tem problemas, como o Bitcoin, se ele se comportasse como uma moeda, ele teria todas as características de moeda, inclusive agregados monetários e problemas de excesso de oferta via baleias, que no mundo não são baleias que são donas das moedas de Banco Central, mas são os próprios bancos centrais. Além do problema deflacionário, que eu já tratei muito aqui.
Mas veja, isso aqui tudo do ponto de vista econômico. Agora, do ponto de vista financeiro. Ah, o Bitcoin é uma maravilha para negociações. Gente, o Bitcoin é desregulamentado. Ah, Léo, mas tem um monte de regulamentação aí, a MiCA europeia. No Brasil também estão pedindo até para falar até o nome da sua bisavó quando você vai passar o Bitcoin de uma carteira para outra. Tem um monte de regulamentação. Tem um monte de regulamentação do ponto de vista transacional. Tem um monte de regulamentação que está sendo gerada. Só que se aplica agora, ou os Estados Unidos, que realmente está indo não do ponto de vista transacional, mas do ponto de vista como ativo financeiro. Não só do Bitcoin, mas de todo o ambiente cripto. Em que não vai poder pagar depósito, não vai poder pagar juros sobre depósito, não vai poder gerar uma série de obrigações que o equipararia a bem monetário. Para quê? Para não mantê-lo como bem monetário ou quase monetário, mas para manter o Bitcoin como apenas um ativo financeiro. Ah, Léo, mas o Bitcoin sempre vai continuar subindo de preço porque ele é a energia causada pela mineração. Não, bicho. Não. A energia que você usa para minerá-lo, ou depois que não houver mais mineração daqui a algumas centenas de anos, você precisar apenas para manter a rede funcionando, isso não é de maneira alguma o valor do Bitcoin. Isso é o custo. Porra, bicho, vocês são marxistas, vocês confundem custo com valor. O que é isso? É valor trabalho que vocês estão falando? O valor trabalho da rede dá o valor do Bitcoin. O que é isso? Vocês são austríacos ou vocês são comunistas, pô? Que burrice. Valor trabalho, bicho, não existe. Valor trabalho é loucura. Valor trabalho foi desenvolvido um pouco por Ricardo. Marx leu isso aí e veio toda uma loucura em cima. O importante não é o valor trabalho. O importante não é o custo. O importante não é quanto você gasta para fazer algo. O importante é quanto você consegue por esse algo. Isso é valor, utilidade marginal. Né? Valor subjetivo. Que é Menger. E outros depois desenvolveram um pouco separado, depois os Mengers e os marginalistas, e depois outros que desenvolvem um pouco separado, e hoje nós temos a neoclássica, que é essa é a teoria do valor. O valor está na margem, o valor está na utilidade. Não importa quanto custa produzir o Bitcoin. Não importa quanto custa manter a rede funcionando. Não importa quanta energia elétrica faça isso. Importa qual é a utilidade do Bitcoin. E tudo que você pode falar essa papagaiada, não, o Bitcoin te livra do governo. Não, o Bitcoin te livra do governo. O Bitcoin te impede que você seja vítima do pecado de Sodoma e Gomorra. E esse tipo de coisa, que também é uma besteira, pessoal. É uma besteira isso. Sabe, para com essa palhaçada. Problemas monetários, problemas econômicos não atentam contra a sua dignidade ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido, gente. Não misturem conceitos, pare de palhaçada, não misturem conceitos bíblicos de purificação ou não com conceitos econômicos monetários. Sabe, é uma palhaçada enorme. Palhaçada é até heresia, esse tipo de coisa, mas enfim. Isso não afeta de maneira alguma, ou isso não determina de maneira alguma quando deveria valer o Bitcoin. Isso não importa. O que importa é utilidade marginal. E vocês entusiastas do Bitcoin, vocês acham que a utilidade do Bitcoin está no dinheiro ser descentralizado, na impossibilidade de rastreio, de você poder guardar na carteira e o governo nunca olhar? Bem, existem problemas em tudo isso, viu? O Bitcoin é muito bem rastreável. O Bitcoin, essa impossibilidade do governo pegar o seu Bitcoin ou confiscar seu Bitcoin, qualquer coisa é virtualmente inconfiscável. O dinheiro que você tira da conta bancária e tem em moedas na sua gaveta, em notas na sua gaveta, também é inconfiscável. O problema é a hora de gastar. Qualquer ativo financeiro é isso. Qualquer ativo, qualquer quase dinheiro, o problema é isso. O problema é a hora de gastar. O ouro, a prata, dinheiro em espécie, ele também é virtualmente confiscável. Se você colocar na sua casa e ninguém achar, é seu, bicho. O problema é quando você vai gastar. Como é que você vai comprar bens com um dinheiro que não está no sistema? O Bitcoin é a mesma coisa. Veja, notas é mais fácil, porque a nota tem valor pequeno. O Bitcoin é qualquer movimentação na rede. Se o governo quiser fazer um crackdown ou continuar nesse caminho, vai fazer. Porque esses bitcoins estão fora da rede. Esses bitcoins estão fora da rede e eles são altamente rastreáveis. Veja, desde a mineração até agora, dá para saber por quais carteiras ele passou. É simples fazer isso. Mas, tudo bem, vamos supor que existem essa utilidade. Isso é uma utilidade, não é todo mundo que vê utilidade nisso. Não são todos que veem utilidade nisso. E outra, mesmo que eu visse utilidade nisso, eu preciso holdar o Bitcoin? Não, eu posso comprar mercado. Você precisa ter dólares em casa? Não. A hora que você precisa de dólar, você vai na casa de câmbio e compra. E não importa quanto que estava o dólar passado, quanto que está o dólar futuro. Por quê? Porque você está precisando agora.
Então, do ponto de vista financeiro, ele é um bom produto financeiro com uma grande performance, beleza, uma grande performance. Do ponto de vista financeiro, ele é um ativo normal. É um ativo especulativo normal. Não tem nada disruptivo. O Bitcoin não tem fundamento algum. Vai ter muita gente que vai ficar pé da vida com isso, mas não tem. Não tem. É só um protocolo, de fato, que ele tem uma utilidade do ponto de vista de segurança para algumas pessoas que souberem usar. Tem um ponto de vista de segurança ou privacidade. Porém, de resto, nada. Tem uma série de vídeos no canal que eu trato sobre isso aí. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: o valor não vem do trabalho que custa produzir Bitcoin. O valor vem da sua utilidade. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Um abraço. Fique todos